Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Tô chegando aqui nesse sábado meio diferente, até aqui no carro. Eu queria contar uma história para vocês, uma história que acabou de acontecer e por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo para vocês aqui no canal Ave Mais. É relacionado ao Vasco, claro que é, mas a gente pensar um pouquinho, parar para pensar na situação atual do Vasco, que infelizmente até o momento vai jogar mesmo a Série B do Campeonato Brasileiro. Tô até aqui na rua, tô no carro, porque eu vim trazer meu filho na casa da minha sogra agora há pouco, e um pouco antes de deixá-lo aqui na minha sogra, ele no carro ainda comigo, eu estava ouvindo algumas coisas relacionadas ao Vasco, e ele falou assim: pai, eu estou muito triste que o Vasco vai jogar a Série B. Ele tem 5 anos. E aí, no momento que ele falou isso, eu fiquei pensando, o que eu vou falar para o meu filho nessa hora? Eu fiz a... Ficou na minha cabeça essa situação, poderia explicar para ele, não, vai buscar na justiça ainda e tal, tal, tal. Mas eu fui um pouco pai. Eu acho que, é lógico que eu não sou um cara de bons conselhos, nunca fui, mas eu acho que eu tive que conversar isso com ele. Eu falei: filho, o Vasco hoje está na Série B porque o Vasco não fez as coisas certas, filho. A gente, quando a gente tenta alguma coisa, quando a gente vai em busca de alguma coisa, a gente precisa se dedicar, a gente precisa fazer as coisas certas, trabalhar direito, que aí até Papai do Céu vai ajudar a gente. A gente precisa fazer as coisas corretas, de maneira séria, de maneira respeitosa, mas buscando sempre o nosso melhor. Ele ainda com 5 anos não entende tudo que eu falei, mas ele pegou o que eu quis dizer. Tanto que ele falou assim para mim: pai, então o Flamengo fez a coisa certa, né, pai? Porque o Flamengo foi campeão. E mesmo usando o nosso maior rival, eu falei: isso mesmo, filho. Independente das questões de fora de campo, de dentro de campo, eu falei, eles fizeram o trabalho correto, eles vêm fazendo o trabalho correto. Eles vêm trabalhando, vêm se dedicando, vêm fazendo a coisa certa e por isso merecem ser campeões. A gente, como Vasco, precisa também fazer isso. Se estruturar, trabalhar direitinho, estudar, fazer o correto, se dedicar. E olha, Papai do Céu ajuda muito para quem se dedica, filho. Eu passei isso para ele. E ele que gosta muito, por exemplo, da Chapecoense, porque o único jogo do Vasco que ele foi ao estádio foi Vasco e Chapecoense no final de 2019. Eu levei ele no Maracanã naquela partida. Quem me segue nas minhas redes sociais tem lá fotos dele, de vídeos dele comemorando o gol do Pikachu. Naquele jogo eu estou um pouco emocionado, porque foi um baque falar isso com meu filho hoje. Mas eu, graças a Deus, eu acho que ele entendeu. Porque ao citar a Chapecoense, falar a Chapecoense, por exemplo, ano passado, filho, você que gosta da Chapecoense, jogou a Série B, fez o trabalho direitinho e esse ano vai jogar a Série A. E ele respondeu da seguinte forma: ele, poxa, pai, que legal, tomara que o Vasco agora faça a coisa certa. Trabalhe direito para voltar à Série A, né, pai? Meu filho tem 5 anos, falou isso para mim. Eu estou muito emocionado, cara, porque eu usei uma situação de Vasco para mantê-lo ainda torcedor do Vasco e, ao mesmo tempo, passar um pouco do que é o Vasco hoje e o que o Vasco precisa voltar a ser Vasco. O Vasco tem que trabalhar corretamente, tem que fazer o trabalho sério, buscar com empenho e, principalmente, focado em fazer a coisa certa para buscar o melhor. E o melhor tem que ser feito fora de campo, dentro de campo, por todo mundo, inclusive por nós, torcedores do Vasco. Devemos cobrar, fiscalizar, apoiar, porque esse é o Vasco. Como disse um amigo ontem para mim, o Vasco é quase uma religião, Emerson. A gente brinca com... Brinca não, né? A gente fala uma coisa séria quando quem é de igreja, tem uma religião, fala assim, por exemplo, a igreja não é o imóvel. A igreja somos nós que fazemos parte dessa comunidade. E o Vasco é isso. O Vasco não é São Januário, Calabouço, a sede da Lagoa. O Vasco é eu, é você, é meu filho de 5 anos, são os jogadores, são os dirigentes, por mais que a gente tenha algumas críticas, muitas críticas, mas o Vasco são todos nós. Esse sim é o Vasco. E a gente tem que pensar assim, gente, porque o momento é esse. O momento é de trabalhar corretamente, trabalhar certo, para com certeza conseguir coisas boas. Grande abraço a todos vocês, boa tarde, daqui a pouquinho eu volto lá no canal Atenção Vascaínos. Valeu, um abraço!